Olá pessoal, boa noite. Hoje a nossa aula aqui vai ser uma aula já gravada, né? Hoje a gente vai falar sobre de duas ferramentas tão importantes que a gente vem trabalhando nos últimos tempos, quando se fala sobre gestão de pessoas, né? Sobre gestão de liderança e acima de tudo quando a gente entende essa importância da gestão, né? A gente sempre ouviu falar e a gente sempre trabalha, né, ou muitas das empresas buscam trabalhar o uso do feedback, né, como ferramenta, né, para que a gente possa realmente focar no desenvolvimento, né, das pessoas, no ponto de melhoria delas, né. E hoje eu quero trazer uma nova ferramenta, um novo conceito, né, que além do feedback a gente vai trabalhar dentro de um conceito chamado feed forward, né. Então, o que o feed forward ele é o foco dele primordial? O feed forward ele tem uma orientação com foco de olho no futuro, né? É, é o foco da liderança no ponto de melhoria do futuro. Então eu quero trazer essa aula de hoje, que é o uso do feedback e do feed forward como ferramentas complementares para a gestão de conflito nas organizações, né? A gente vive tempos de incerteza, né, tempos de mudança, e nunca se viu na história assim, do segmento corporativo tantas conflitos, né, como a gente vem tendo ultimamente, né? O ambiente empresarial ele vem mudando bastante no que diz respeito às relações humanas, né? A gente vem tendo muitos conflitos, a gente vem desenvolvendo algumas práticas, né, como a síndrome de Bourbon, né, síndrome do pânico, né, ou seja, isso é toda uma falta de tato, uma falta de processo de gestão, de compreender muito bem as nuances, de compreender o papel realmente da liderança e do gestor dentro desse conceito institucional, né? Com esse novo ambiente tecnológico e as mudanças aceleradas, né, a gente percebe que fazem com que surjam novas dinâmicas sociais e comportamentais, né? Por que isso? Porque ela vem explicitando, né, as diferenças de perfis na geração. Gente, a gente tem dentro de uma organização gerações distintas, tá? E a gente vai poder compreender um pouquinho o que dessas gerações, né? Porque isso influencia muito no processo de feedback, no processo de feed forward, no que diz respeito ao que? A gestão de conflito nas organizações. As empresas, elas se deparam, além do ambiente de negócio extremamente dinâmico, né, com o desafio de quê? De desenvolver novas competências. A exemplo das competências relacionadas, tá? Buscando formar novas formas que possam gerir esses conflitos e as relações. Para quê? Para alcançar melhores condições de trabalho, além da criatividade, do processo de inovação e, principalmente, na melhoria da qualidade de vida empresarial. Nós precisamos entender que o ambiente empresarial, além dele ser um ambiente extremamente produtivo, ele precisa gerenciar e gerar qualidade de vida. E para atrair assim, novos talentos e desenvolver esses capitais humanos que a gente tem, né, que são as pessoas, as empresas, pessoal, elas precisam gerir a diversidade de grupos de trabalho. A exemplo dos grupos interraciais, né, pessoas de diferentes gerações que trabalham juntas. Quando a gente fala sobre diversidade, a gente não está falando somente sobre sexo, sobre gênero, sobre política, sobre opção sexual, né, se é homem, se é mulher, né? Nós estamos falando, acima de tudo, diferentes de gerações distintas, tá? E a falta de gestão de conflito, ela pode desencadear nas organizações alta, uma alta rotatividade, né, de pessoas e, acima de tudo, da incapacidade dessas empresas em reter talentos. Tá? Então, além de desenvolver pessoas, né, a gente precisa aplicar técnicas, né, chamadas como feedback e essa que nós iremos entender um pouquinho mais dela, que é o feed forward. Tá? Então, a gente precisa entender que essas técnicas, que essas práticas institucionais, no que se refere, tá? Elas vêm para somar. Tá? Então, a,
as organizações nesse novo cenário, nesse novo mundo, né, nesse novo ambiente empresarial que se desponta, principalmente com essa imersão tecnológica, né, com essa mudança de comportamento, né, a gente precisa cada vez mais trazer para o nosso ambiente de trabalho ferramentas e políticas organizacionais a fim de contribuir para o processo de gestão, com foco a melhoria de performance, a melhoria de produtividade, mas acima de tudo, a melhoria da qualidade de vida das pessoas que ali trabalham, ok? Então, quando a gente fala sobre feedback, a gente precisa entender o seguinte: feedback, ela teve origem inglesa e ela significa o que? Realimentar. É uma ferramenta que ela é usada na administração, ela é aplicada em processos ou execução das atividades que visam o quê? A avaliação de desempenho e a verificação de execução dos processos, tá? De acordo com o padrão estabelecido sobre cada empresa. Mas o principal objetivo, tá, é confirmar se esse desempenho desse processo ou dessa atividade ele foi alcançado ou ele precisa ser trabalhado e ele precisa ser melhorado. Tá? Então, quando a gente fala sobre feedback, ele trata de uma técnica que ele consiste em realizar alguns retornos sistemáticos por meio das quais os gestores podem ajudar seus funcionários a tornarem-se mais conscientes de seus próprios desempenhos, tá? Sejam eles baseados em duas linhas: abaixo das suas expectativas, caso em que eles são orientados e encaminhados pelo gestor em direção ao padrão desejado, ou dentro das expectativas, quando eles recebem a informação de que atingiram o padrão desejado e são incentivados a reafirmar. Então vocês podem perceber, quando a gente fala sobre a prática, né, do feedback, nós estamos trabalhando o foco daquilo que foi acontecido, daquele foco, daquilo que já aconteceu. Então a gente vai entender um pouquinho mais, né, que esse novo modelo de organização, esse novo cenário corporativo, né, esse novo sistema organizacional do que é a gestão estratégica, ele não pode mais ficar preso somente a um processo de desempenho e um ponto de melhoria de algo que já foi, tá? Ou seja, a gente precisa ter uma visão sistêmica além disso. Nós precisamos mirar, nós precisamos ter uma visão sistêmica do futuro, das práticas futuras da organização. Então vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre isso. Os nossos gestores, pessoal, eles estão acostumados a dar feedback. Isto é, eles estão acostumados a fazer a avaliação de desempenho de seus liderados. Você quer ser gerente de tarefas ou líder de pessoas? Então você precisa, acima de tudo, orientar seus liderados de olho no futuro. E aí é onde entra o feed forward. O feedback, pessoal, é um instrumento muito bom para avaliar a política de desempenho e o andamento dos processos. Mas o seu olhar é do passado para o presente. Por outro lado, o feed forward, ele olha para frente. Ele olha para o futuro. Não se prende ao passado. É o gestor dizendo o que espera de você e foca no seu desempenho futuro. Se você deseja ter um ambiente de trabalho mais agradável, além do feedback, passe então a trabalhar com o feed forward. Com o feed forward, você proporciona que seu liderado seja mais receptivo ao conteúdo, mais aberto à mudança. E além disso, né, mais voltado para as realizações do futuro do que as falhas do passado. Ou seja, tem aquele ditado: quem vive de passado é museu. Quanto mais você identifica pontos do passado, você não está agregando em momento algum para que este funcionário, para que esse colaborador, ele pense no ponto de melhoria visando o futuro. Mas é o futuro de quê? É dele? Não, o futuro da organização. O feed forward, ele é focado no quê? Na missão e nesse propósito da empresa. Tá? Então, se eu fico muito preso somente em dar feedback
ao meu funcionário daquilo que foi, daquilo que já passou, ou seja, do passado para o presente, eu não estou propiciando para ele um desenvolvimento organizacional. Eu não estou propiciando para ele porque eu estou olhando apenas um comportamento dele pontual. Eu não estou trazendo com que esse comportamento seja dentro de uma visão holística. Isso quer dizer o quê? Esse comportamento dele tem que ser com foco na missão e na visão da empresa. Tá? Então, vamos entender um pouquinho mais. O que é o Feed Forward? Feed Forward, assim como o feedback, ele é uma ferramenta de administração que olha para o futuro e que alinha os indivíduos e as equipes com a missão e a organização. Tá? Ele vem, estabelece as metas e indica um caminho para o futuro. Entenderam? Ele está estabelecendo metas, ou seja, ele não está só avaliando o desempenho comportamental. Ele, além de avaliar esse comportamento, né, do indivíduo, né, ou seja, da equipe, ele está estabelecendo pontos de melhoria baseado nas metas, né, com indicadores de crescimento do futuro, que estão aliados diretamente à visão e à missão da empresa. E ao contrário do feedback, né, que ele tem o seu propósito no passado para fazer uma avaliação, o feed forward ele olha para frente. Ele diz o caminho a seguir. O que você precisa para atingir? Quais são as suas metas baseadas paralelamente dentro do que? Daquilo que se refere às metas organizacionais da empresa. Mas qual que é a diferença, né? Então, se a gente pensar, feedback, qual que é a diferença? A diferença é simples. O feed forward, ele complementa o feedback. Ambos são ferramentas no processo de desenvolvimento de pessoas. Não se trata de substituir um pelo outro, mas são complementares para a gestão de pessoas. O feedback, né, olha o que passou e orienta a ação. Tá? O feed forward, ele direciona e aponta o caminho para o futuro. O feedback oferece ao profissional uma avaliação do seu trabalho e mostra que ele deve redirecionar para o que possa ser útil ao desenvolvimento da organização. Já o feed forward, ele mostra ao profissional como ele pode ser adiante esta avaliação e o que ele pode fazer para transformar as suas ações em melhorias efetivas para a empresa. Tá? É um olhar para frente. Ele não olha o que passou. O que passou já foi. Ele já ficou para trás. Então eu não preciso ficar ali alimentando, sabe, cada vez mais aquilo que já passou. Eu preciso olhar o futuro. Eu preciso olhar as minhas metas. Eu preciso olhar ponto de melhoria. E ponto de melhorias, ele significa o quê? Ressignificar cenário. Para que eu ficar ali martelando aquilo que já passou? Para que eu ficar comparando, ou seja, desenvolvimento de pessoas somente na performance daquilo que já foi? Eu preciso avaliar o meu colaborador em cima de performance daquilo que ele pode produzir, daquilo que ele pode entregar para a empresa. Isso é uma visão de futuro, tá? O feed forward, além disso, ele é mais intuitivo. Ele é aberto, né, ao protagonismo. Ele deixa com que as pessoas realmente sejam protagonistas dentro da empresa. Esse colaborador, ele participa mais, ele se abre mais para o futuro, ele se abre mais para o aprendizado. Se eu ficar ali batendo e mostrando para ele somente quais são os defeitos que ele teve, eu preciso dizer para ele o seguinte: olha, você tem muito a crescer, você tem muito mais a entregar para a empresa. Tá? Então eu preciso mostrar para ele a direção a seguir. Tá? Vamos entender aqui um pouquinho sobre o exemplo de como se fazer feed forward. Tá? Nós podemos exercitar o feed forward com a nossa equipe de trabalho, com os nossos amigos, com a nossa família e até mesmo com um grupo de lazer de amigos ali. Isso é interessante. O feed forward ele é uma ferramenta extremamente democrática para tudo. Isso só vai depender de qual o objetivo que você quer com a prática do feed forward. Então, pessoal, a primeira coisa é estabelecer um vínculo de confiança com o grupo ou com as pessoas. Tá? Para isso, vai uma dica. Crie um clima de acolhimento na sua empresa.
tá? As pessoas precisam se sentir acolhidas. Não é que elas não podem se sentir extremamente temerárias. Elas não podem se sentir que elas estão num grupo onde elas serão fuziladas, serão apontadas para elas as críticas, os defeitos. Elas precisam se sentir acolhidas. Elas precisam gerar confiança, receptividade. Esta conversa, né, ela mostra aos colaboradores que é possível mudar, tá? E o mais importante, se coloque-se como suporte para essas mudanças. Tá? Então é o seguinte, quando você aponta para o seu colaborador, para o seu grupo, para as pessoas ali à sua volta, que se possa mudar, que se possa crescer, né? Ou seja, que possa se desenvolver, mas se coloque sendo esse suporte. Tá? Se coloque para o outro, é a gestão da empatia. Se coloque nessa prática junto do Feed Forward. Tá? Uma das coisas bem legais é o seguinte, você pode colocar ali os seus colaboradores sentados em círculos, né, e seguir os seguintes passos. Tá? Então eu vou dizer aqui para vocês como vocês podem fazer isso. Escolha, aí é você como gestor agora, então você reuniu o seu grupo de pessoas ali, né, o seu time, a sua equipe, a sua empresa, seus colaboradores ali, e aí você coloca todo mundo em círculo. Só que você, como gestor, como líder daquele momento, você vai escolher uma mudança de comportamento que faça uma diferença positiva na sua vida. Então você vai escolher um momento ali, né, que houve uma mudança comportamental que sua, tá, que fez uma grande diferença positiva na sua vida. O que você teve que mudar? O que você mudou no seu comportamento que impactou diretamente, positivamente para a sua vida? Então você vai pegar este momento. Depois você vai descrever esse comportamento assim, para o seu grupo. Então você vai dizer para eles, você vai contar, você vai relatar esse acontecimento. Olha, eu tinha como comportamento isso. Depois houve uma mudança comportamental e eu comecei a fazer isso. E isso foi muito significante. Isso foi muito importante para a minha vida. Né? Me trouxe muitos pontos positivos. Então você vai, ou seja, você vai contextualizar isso para eles. E aí, no segundo momento, você vai pedir duas sugestões para, para essa mudança de comportamento. Então você vai pedir para as pessoas que ela possa te dar duas sugestões para essa mudança de comportamento. Além desta forma com que eu coloquei a minha mudança de comportamento, como que elas também poderiam fazer? Que tipo de mudança que elas poderiam propor, além desta que eu utilizei para a minha mudança? Então você vai ouvir essas sugestões dela e você vai tomar nota disso. Então você vai escrever elas, você vai observar, ou naquele momento você pode pedir que elas escrevam ou que elas podem falar. Né? Eu acho interessante que você deixe um tempo para que elas possam escrever, tá? Depois você dá um tempo para que cada uma possa explanar. Depois você vai recolher essas anotações e você não vai fazer nenhum comentário acerca delas. Tá? Não vai dizer se isso é errado, se isso é certo, se é relevante. Não. Você vai agradecer à sua equipe as sugestões que foram dadas. Num segundo momento, meu querido, você vai avaliar, analisar com clareza a relevância dessas sugestões. Você não vai dar nenhum feedback para elas. Tá? Você vai agradecer, vai dizer o quanto é importante. Por que isso é importante? Porque assim você cria, né, uma sinergia com a sua equipe. Né? Porque você mostra que você pode falar para ela abertamente. Um ajuda o outro. Um colabora a construir um futuro promissor do outro. Lembre-se, vocês viram que nesta técnica aí, em momento algum, a gente está pontuando perdas, a gente está pontuando passado, nós estamos pontuando coisas, pontos fracos, a gente não está pontuando ameaças. O que a gente está pontuando? Melhorias. Aquilo que me fez bem, aquilo que me fez desenvolver, aquilo que foi substancial para o meu crescimento. E isso é o feed forward. Em momento algum, eu não vou focar naquilo que eu fui ou eu sou no presente. Eu preciso focar porque eu sei o que eu fiz.
Eu sei o que eu sou. Agora eu preciso me encontrar e dizer claramente toda essa minha experiência do presente e essa experiência minha do passado, o que elas podem acrescentar para que eu possa mirar o futuro. Tá? E isso é muito importante. Tá? Nós precisamos fazer com que todo mundo ali ele possa acreditar. Tá? Que nós temos potenciais e que nós podemos colocar isso a serviço um do outro. Quando eu potencializo uma coisa positiva minha, aí que entra o processo do feedback. Eu preciso dizer para o outro aquilo que foi substancial para mim, aquilo que foi verdadeiramente contribuiu para mim. Porque só assim se dá uma grande razão para a existência do feedback. Então, o feed forward ele vai proporcionar isso. Tá? Ele vai dar e receber feed forward. Tá? Que é uma atividade, né, que todos gostam de fazer. Todo mundo gosta de fazer, se sente bem, se sente gostoso, dizer aquilo que se faz bem, aquilo que está desenvolvendo. As pessoas gostam de relatar, de dar depoimentos, né, testemunhais, assim, nas ações que elas estão desenvolvendo e que estão tornando elas melhores. Isso é estimulante, isso é útil, tá? E faz bem para quem está dizendo e principalmente para quem recebe. Então a gente precisa entender que o feed forward ele tem muito esse foco. Tá? Se eu estou precisando melhorar os meus processos de trabalho, se eu estou precisando melhorar a minha performance, a minha produtividade, eu preciso melhorar o meu comportamento dentro da minha visão estratégica. Eu não posso mais ficar aqui martelando em cima daquilo que foi, naquele defeito, tá? Naquele erro. Tá? Então, assim, porque se eu ficar muito preso a isso, isso é ponto de vista. Não existe certo ou errado. O que pode ser certo para mim pode ser um ponto de vista interpretado como certo para você. Só que quando a gente age dentro de um processo de melhoria com foco estabelecido nos objetivos estratégicos, eu estou sendo justo. Eu não estou medindo força. Isso não tem nada a ver com cargo. Isso não tem nada a ver com a função. Isso tem a ver com as pessoas. Isso tem a ver com aquilo que nós entendemos dentro de uma característica de gestão de pessoas. Eu preciso entender que, dependente do cargo e da posição que eu ocupo dentro da minha organização, dependente das habilidades e das competências que eu tenho, elas só terão destaque, elas só terão influências a partir do momento que eu crio essas relações de trabalho extremamente frutíferas, extremamente inovadoras e, acima de tudo, que eu foque cada vez mais no crescimento e no desenvolvimento dessas pessoas. Então é importante que a gente entenda que a gente está lidando com pessoas. Nós não estamos lidando com cargo, nós não estamos lidando somente com funções, nós não estamos lidando somente com tarefas, nós estamos lidando com pessoas. E essas pessoas têm emoções, elas têm dores, elas têm alegrias, elas têm sonhos, elas têm frustrações, tá? Mas, acima de tudo, nós precisamos compreender isso. Uma das grandes habilidades desse novo gestor contemporâneo é a gente entender, primeiramente, né, quem é as pessoas que eu estou hoje do meu lado. Como eu disse para vocês lá no início, quando a gente fala sobre pessoas, cada pessoa dessa faz parte de uma geração. Hoje, nessas empresas de tecnologia, eu tenho pessoas que têm lá seus 20 anos, mas eu tenho pessoas que têm 50 anos. Então eu preciso entender quais são as características que fazem parte dessas gerações. Eu preciso entender em que momento cada uma tem a sua percepção de vida. Porque quando eu busco uma linha de pensamento de um jovem de 20 anos, é fato que ele tem características, né, e comportamentos e expectativas diferentes de quem está na empresa com 50, 60 anos, 40 anos. Mas, ou seja, eu não posso deixar com que essa diferença de gerações ela construa esse muro entre um e outro. Pelo contrário, eu preciso fazer com que
essas diferenças entre gerações sejam pontes, que uma interligue a outra, que uma leve a outra. Porque com certeza uma geração mais madura tem muito a contribuir. Mas assim como também pela sua experiência, pela sua expertise, né? Mas a geração também de 20 anos, de 25 anos, ela também tem muito a nos contribuir com as novas ferramentas de tecnologia, com essa questão de um comportamento mais, assim, mais arrojado. É uma geração extremamente conectada. É fato que é uma geração que ela tem dificuldade de quê? De se relacionar. Então a gente precisa entender, e aí vai um ponto muito importante. Antes de qualquer prática, seja de feedback e principalmente de feed forward, é preciso entender as características dessas gerações. Tá? Então, propriamente dentro do mercado, né, quando a gente olha sobre um segmento mercadológico, a gente tem 4 gerações. Elas são intituladas em 4 gerações. Tá? São, a primeira delas, a geração Baby Boomers, que é uma geração que ela é nascida de 1940 até 1950. Quais são as características dessa geração? São pessoas extremamente estruturadas, construtores, tá? E principal, ansiedade, tá? Eles são pessoas muito ansiosas. A geração X são pessoas nascidas entre 1960 até 1970. Quais são as características de comportamento deles? São céticos, são tolerantes, tá? E têm facilidades. É uma geração que ela gera muito comportamento de facilidades, tá? A geração Y, pessoas nascidas entre a década de 1980 a 1990. Características dela, ou seja, contestadores. É uma característica que ela contesta tudo aquilo, tá? Isso aqui é uma geração de inovação, de muito processo de inovação. E a última geração, a qual nós estamos vivendo muito delas aí, né? É fato, nós já estamos na 5ª geração, mas a 4ª geração é a geração Z, que é dos anos 2000 até 2010. Quais são? Ela tem, de lá para cá, né? Ela tem o quê? As principais características. É uma geração extremamente conectada, tá? Se relaciona bem, muito com as pessoas, porque tudo hoje gira em torno de plataforma de rede, tá? E é uma geração que ela foca muito o equilíbrio, né? Então isso é legal. Então quando eu entendo essas características de cada uma dessas gerações, eu preciso trazer essas características para o entendimento dentro do objetivo estratégico da empresa. Porque eu entendendo quais são as características do meu público-alvo interno, eu vou aliar isso dentro de um plano de ação de políticas organizacionais com aquilo que eu posso extrair sem perder as características de ninguém, mas acima de tudo, como que eu vou saber direcionar cada uma delas, as suas tarefas, os seus comportamentos, seus afazeres, mas, ou seja, baseados na missão e na visão da empresa. Tá? Isso é muito importante. Então, trabalhar essas características comportamentais é muito importante, porque só assim eu tenho uma visão mais holística daquilo que eu tenho em mãos, do material, do capital humano que eu tenho em mãos, para que de que forma mais saudável, com qualidade de vida, com respeito, com desenvolvimento, com empatia, né, com produtividade, eu possa colocar tudo isso à disposição do meu negócio. Então é muito importante a gente conhecer isso, gente. E para a gente concluir, né, o Feed Forward, ele foca na solução, ele foca nos pontos positivos das pessoas, tá? Volto a dizer, ele cria uma sinergia muito grande e desejo de colaborar das pessoas. Porque ela quer colaborar, ela se sente bem. Então, a gente só colabora quando a gente olha que uma pessoa tem algo a oferecer. Então, essa é a grande diferença do feed forward para o feedback. Porque quando a gente olha para o feedback, parece que, assim, quando a gente faz uma avaliação de desempenho, né, assim, focado no desempenho da pessoa no feedback, a gente só está apontando o quê? Os erros, os pontos fracos. Né? Então a gente não está olhando para ela o seguinte: peraí, você pode
nos ajudar. Você pode contribuir muito com a gente. Então, o que você vai esperar de uma pessoa que ela acabou de receber de você, né, um caminhão aqui de coisas negativas que você esteja apontando dela? Então, ou seja, erros, gente, e acertos fazem parte do processo. Agora, só existe melhoria a partir do momento que eu foco na capacidade dela em mudar, na capacidade dela de ressignificar, na capacidade dela de se desenvolver. Porque eu preciso fazer com que ela olhe ponto de melhoria para o futuro, não naquilo que já passou. Tá? Então é muito importante o seguinte, que aquela questão do acolhimento e, acima de tudo, a receptividade, ela é muito positiva diante daquilo que você está conversando com o seu colaborador. O feed forward, ele estimula muito as pessoas a enfrentar novos desafios, ao invés de quê? De olhar para suas falhas. É isso que eu falo assim, se você fica apontando muitas falhas de uma pessoa, ela fica desmotivada, ela se frustra. E ela vai ter medo de enfrentar novos desafios. Porque ela vai entender, e ela vai começar a acreditar que ela não tem capacidade. A diferença do feed forward é que ele está ali. Olha, você é capaz, você pode. Enfrenta esses medos, porque você tem competência para isso. Tá? O feed forward, ele tem a visão de futuro. Ele orienta os liderados, né, todo o grupo, a trabalhar e desenvolver as suas competências, tendo um olhar para o futuro, uma direção a seguir. Tá? O feed forward, pessoas, ele pode ser visto como um complemento direto do feedback. Não estou dizendo que a prática do feedback tem que ser extinta, não. Mas ela só vai ter proveito a partir do momento que a gente condiciona esse ponto complementar do feed forward. Pois além, né, de oferecer uma avaliação das atividades dos colaboradores, nós temos condições de apresentar também uma forma de promover o desenvolvimento. Nós não estamos ali só para avaliar aquele momento, não. A função da gestão de pessoas dentro de uma organização é desenvolvê-lo. A função de um líder, a liderança, ela tem que conduzir as pessoas ao grupo a um objetivo da empresa. O feed forward é o caminho. Tá? Ele consegue otimizar todos os potenciais de uma equipe de trabalho. Então, para a gente encerrar é o seguinte, se você busca como gestor ou como futuro gestor de empresas a excelência nos seus processos organizacionais, oriente então o seu grupo, tá? Os seus líderes, os seus coordenadores, seus gerentes, a ter foco no olho do futuro, tá? Olho no futuro. E que você comece a utilizar, sem dúvida nenhuma, essa questão do feed forward, tá? Este é o foco, gente. Feed forward é o foco. Então a gente precisa, acima de tudo, estabelecer esse viés, tá? Já não cabe mais a gente somente apontar falhas, os erros, tá? A gente precisa entender o seguinte, errar, claro, faz parte do processo. Isso não quer dizer que a gente vai colocar isso debaixo do tapete. Não. Só que em vez de você focar na falha, na falha, na falha, na falha, foque a partir da falha num ponto de melhoria do futuro, não daquilo que passou. Sabe? Então a gente precisa, acima de tudo, a gente precisa ressignificar a nossa maneira de olhar as coisas. A verdadeira alma de um gestor não é aquilo que você faz, mas a maneira com que você enxerga as coisas. Sabe? Enxergue a sua empresa, você enxergue a sua equipe de trabalho muito mais, muito além do cargo, da função e das tarefas. Enxergue a sua empresa, as pessoas, acima de tudo, como seres humanos, que são falhos, mas eles podem, acima de tudo, se desenvolver. Quando a organização olha no foco no futuro, ela está focando em todas as suas melhorias estratégicas. Ninguém vive de passado. Só que também a gente não pode ficar preso
somente ao presente. A gente precisa ter uma perspectiva maior, sabe? Assim, da mesma forma que nós, seres humanos, a gente cresce, uma empresa também precisa crescer. Ela precisa ter objetivos, ela precisa ter sonhos. E a gente só consegue esses êxitos a partir do momento que a gente coloca dentro desse processo organizacional as pessoas sendo protagonistas dessa empresa. A tecnologia é importante, a estrutura física é importante, todo o sistema é importante, mas não é à toa que as pessoas é o maior ativo que as organizações têm, tá? Então fique essa aula de hoje para vocês aí como ponto de reflexão, principalmente quem atua dentro do processo de gestão de pessoas, mas assim como um todo, né, quando a gente trabalha essa ferramenta Feed Forward, né, ela vale para a vida. Você pode fazer isso para você sozinho, você pode fazer isso para dentro da sua casa, você pode fazer isso para um grupo de amigos, para você casal, ou seja, independe. Você só tem que estar desenvolvendo um objetivo. Qual é o porquê de aplicar o Feed Forward? Tá? Então, para tudo aquilo que a gente assim, precisa de ter um diagnóstico, de tudo aquilo que a gente precisa de ponto de melhoria, eu preciso entender qual é o objetivo, qual é o porquê disso. Porque só assim eu vou estabelecer diretrizes mais concretas. E só assim eu vou conseguir ter uma percepção maior daquilo que realmente eu pretendo ter como ponto de melhoria para um desenvolvimento. Ok? Então, até a próxima aula. Obrigado e vamos praticar cada vez mais o Feed Forward. Até mais!